Conta a história que na década de 80 havia uma moça que se chamava Maggie e que morava numa cidadezinha bem pequena na Califórnia, nos Estados Unidos. Maggie era confeiteira e fazia o melhor bolo de chocolate de todos os Estados Unidos. E é incrível porque na época em que Maggie vivia não havia internet. Portanto, o bolo de chocolate dela era verdadeiramente reconhecido como o melhor bolo de chocolate através do boca a boca, através mesmo de uma disseminação da informação através da qualidade daquilo que ela oferecia. E é interessante porque em meados da década de 80, a Meg foi convidada a participar de um programa de talk show, ao qual o apresentador tinha, né, como grande mistério da noite, extrair da Meg a informação sobre qual é a receita desse bolo de chocolate tão famoso. Parece que foi quase que um Super Bowl na época. Todo mundo queria assistir aquele programa. As pessoas queriam, muitas pessoas não tinham dinheiro para viajar para a Califórnia e talvez a única solução para comer algo que fosse próximo ao bolo de chocolate da Meg seria ter acesso à receita desse bolo. E é engraçado porque Meg levou um bolo de chocolate para o apresentador e ele ao vivo provou o bolo de chocolate dela e as suas microexpressões faciais simplesmente não deixavam mentir o quão eufórico e excitado ele estava a comer aquele bolo. Realmente era algo diferenciado. Bom, o programa anda e a pergunta final, que logicamente fica no final, porque os programas de televisão querem reter a atenção, a pergunta que fica é: Meg, qual é o segredo da receita do seu bolo de chocolate? Naquele momento, Meg dá uma risada, quase como uma cara de menina que está aprontando, e responde: o segredo do meu bolo é deixar o forno aberto. E o apresentador olha com uma cara de espanto, as pessoas na plateia também. E ele pergunta: mas como assim deixar o forno aberto? Nunca vi bolo ser feito com o forno aberto. Ela fala: eu também não. Mas esse é o segredo do meu bolo e eu aprendi com a minha avó. Foi ela em quem me deu a receita do bolo. E eu deixo o bolo aberto, o forno aberto desde o início do cozimento do bolo. E o apresentador pergunta: mas a que se deve isso? É uma reação química? É uma reação a uma troca de calor do ambiente frio do lado externo com o quente do forno interno? E ela responde: não. Na verdade, eu não tenho como te precisar o porquê isso acontece, eu só sei que essa é a receita que minha avó me deu, era assim que ela fazia e o bolo fica maravilhoso. E o apresentador, obviamente, não estendeu o assunto, porque não tinha muito mais o que ser feito a partir de então. E conta também a história que quando Meg pegou o avião e voltou de volta para sua cidade natal, Meg se encontrou com a avó que a esperava em casa e que havia naturalmente, né, assistido o programa de televisão. Quem não assistiria o seu neto num maior canal de TV da época, com um grande apresentador, algo como se fosse um Jô Soares hoje em dia. E nesse momento, a Meg responde: oi, vovó, viu o programa? Gostou da minha participação? Ela fala: filha, amei o seu programa. Só que tem um detalhe: eu não entendi a coisa do forno aberto. Eu nunca disse para você que para fazer a receita que eu te dei, o bolo precisava ficar dentro de um forno aberto. E a Meg, mais espantada do que o apresentador ficou ao provar o bolo, fala para a avó: mas vó, eu cresci na sua casa e via todas as vezes que a senhora fazia bolo, o forno aberto. E então eu presumi que fazia parte da receita. E nesse momento a avó responde: Meg, eu nunca te falei isso. O meu forno ficava aberto porque ele tem defeito e eu não conseguia fazê-lo fechar. E naquele momento a Meg fica atônita com aquela cara de espanto, inclusive pensando que talvez tenha mentido em rede nacional sobre a receita do bolo. E Meg fica meio sem saber agora como reagir a essa realidade. Bem, a história da Meg, ela pode ser uma história parecida com o que vários nós vivenciamos no mundo dos negócios. Que tipo de percepção, né? Que tipo de crença você tem a respeito de uma forma de conduzir o seu negócio e que você simplesmente continua fazendo do jeito que faz
por não ter percebido que você simplesmente aprendeu de uma forma que você acha que pode ser a forma certa e por conta disso nunca questionou e nunca levantou a possibilidade de que algo pode ser feito de forma melhor. No caso da Meg, será que se o bolo de chocolate dela fosse feito com o forno fechado, talvez o sabor dele não fosse ainda melhor? Ou talvez ela deixasse de ser conhecida apenas nos Estados Unidos e passasse a ser conhecida em todo o mundo? A pergunta que eu te faço é: que tipo de crença você tem? O que você acredita? No que você aplica e faz da mesma forma desde sempre, simplesmente porque você acha que essa é a única forma de ser feita, porque alguém te disse ou porque foi assim que você primeiramente aprendeu? Pensa nisso. Qual é o forno que você tem hoje dentro do seu negócio? Qual é o forno aberto que na verdade é somente um defeito, mas que você não percebe porque ele sempre foi dessa forma, sempre foi feito assim? Bem, o que eu posso te dizer é que nesse momento de crise que nós estamos vivendo, a gente está sendo obrigado a rever os nossos fornos, todos nós. A gente está sendo obrigado a usar da criatividade para que a gente possa descobrir aonde estão esses defeitos no forno. E é essa proposta que eu tenho para te fazer agora, que você revise o seu modelo de negócio, que você revise a sua forma de atuação e busque encontrar o forno defeituoso. E claro, depois conserte esse forno e faça um bolo de chocolate muito melhor do que aquele que você já fazia antes. Um grande abraço para vocês e vamos com tudo. Um grande abraço.